Sou feito daquele chão e daqueles movimentos. E havia uma fraga onde havia uma nascente de água, onde se ia buscar água. E beber era um ato de adoração. Foi como uma espécie de aprendizagem litúrgica do meu corpo, muito antes de eu imaginar que um dia o meu corpo viria a ser chamado a entrar em liturgia e em oração também. Quando eu deixei de rezar, eu morri. Eu sequei. Eu sabia que se houvesse ressurreição possível, seria redescobrir onde é que está a fraga da nascente, onde eu posso ir beber a oração. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H, o novo podcast do Santuário de Fátima, onde nos propomos a falar da experiência da oração como lugar de encontro privilegiado com Deus. Ao meu lado tenho o Padre Rui Santiago, missionário redentorista. Olá. Olá, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui um bocadinho esmiuçar do que é a sua experiência pessoal da oração. O Padre Rui Santiago, numa conversa prévia que tivemos, fez questão de me dizer que é natural da Guarda, cresceu no Parque Natural da Serra da Estrela, não é assim? Sim, sou uma espécie protegida, é isso que eu quero dizer. Uma boa definição, pessoal. Padre Rui, o que eu lhe pedia nesta primeira pergunta era que me recordasse quem era o Rui que vivia na natureza deste Parque Natural da Serra da Estrela. Sim, obrigado pelo convite. E, de facto, a importância para mim de ser feito daquele lugar tem a ver com algumas das imagens e experiências muito físicas que vivi. A primeira, quando me pergunta assim, estamos a começar uma conversa sobre oração, o que é que o facto de seres de uma zona como a aldeia de Videmonte, onde nasceste, o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que me ofereceu ao meu próprio corpo as primeiras experiências de adoração. E há duas muito óbvias e imediatas que eu guardo. A primeira de estar com a mão na carcódula das árvores, na casca, no tronco das árvores, que era como o meu avô me dizia de lhes perguntar quem és tu. Lembro perfeitamente o meu avô Vitarella me dizer, vai lá àquela árvore perguntar-lhe quem é. E eu ficar a olhar para ele, avô, se vai lá e pergunta-lhe. E eu ir, e garoto, mas já naquela fase em que já tinha noção do ridículo, mas era o meu avô que dizia, o meu avô falava sempre verdade, e de facto tinha razão. E ter-me posto debaixo da copa da árvore a perguntar, quem és tu? E o meu avô veio a rir, então veio atrás de mim e pôs-me as mãos no tronco da árvore e diz, é assim que se lhe pergunta, não precisas de lhe falar, perguntas-lhe assim. Esta é uma experiência muito, muito particular. E a outra é de ir beber à fraga. De beber da nascente, não tínhamos água canalizada nem nada disso. E havia uma fraga onde havia uma nascente de água, onde se ia buscar água. Então, beber era um ato de adoração. Era pôr-me de joelhos e pôr as palmas das mãos e aquela mistura de erva, terra molhada e o corpo ter que descer até às águas como os veados vão aos salmos, né? Foi como uma espécie de aprendizagem litúrgica do meu corpo, muito antes de eu imaginar que um dia o meu corpo viria a ser chamado a entrar em liturgia e em oração também. Mas sem me alongar demasiado, há uma textura, há uma espessura qualquer da matéria que somos feitos. Orgânica. Sim, do qual aquele lugar não sai, apesar de eu ter saído lá de novo, e isso não interessa nada. E apesar de eu estar um ano e tal, às vezes sem lá ir, mas sou feito daquele chão e daqueles movimentos, sou feito daquelas adorações. Sentia Deus nessa presença? Não, de maneira consciente, não. Deus nunca era uma questão, mas era tudo muito grande. Quer dizer, sentia Deus com essa palavra, com essa consciência, com a verbalização de um inefável, não. Eu sempre tinha do transcendente. muito claro, do imenso, do imenso. Sim, andar sozinho, né? Eu era um garoto muito solitário, e andar sozinho pelo meio de pinhal, né? Horas pelo meio de pinhal,
é uma experiência do inesgotável. Era o meu inesgotável, não é? Ir da quinta de um avô, do avô materno, para a quinta do avô paterno, na qual eu tinha que atravessar os 45 minutos de pinhal imenso, sem ver ninguém, sem encontrar ninguém, sem ouvir nem ser ouvido. Fazer esta travessia em criança pelo meio de pinhal durante tanto tempo é a minha experiência de infinito. Nunca mais acabava. Não era só cada árvore que era infinita a ir para cima, era infinita para todos os lados, porque eu em todas as direções, no círculo perfeito do meu corpo, eu olhava e via tudo atravessado pelos troncos dos pinheiros. Portanto, era um infinito para todos os lados. E foi uma experiência, efetivamente, que o marcou na sua infância. Pelos vistos, esse contacto sou com a natureza. Sou feito disso. E sem isso, sem essa solidão, sem essa inesgotabilidade, sem esse silêncio, eu começo a adoecer. Eu sou feito disso. E essa experiência terá contribuído para aquilo que depois veio a ser a sua vocação, a missão? Pelo menos, não sei se para a descoberta de um caminho ou para o início de um caminho, mas para a maneira de o viver, sem dúvida. Por isso continua a ser muito táctil na necessidade das coisas. Um livro tem de ser um livro tem de ser riscado, um livro tem de ser, se for preciso, recortado. Um livro tem de ser bebido como a fraga. Um livro tem de me albergar como o pinhal. E estou a dizer o livro por causa do livro das escrituras, não é? no qual eu experimento o meu país, mas sem dúvida nenhuma que o modo como fui vivendo e como vou vivendo a minha experiência de vocação ou de relação, de amizade com Deus, está profundamente marcado por esta primeira massa orgânica que eu sou, não é? O meu metabolismo é serrano. E quando é que percebeu que era a missão que queria abraçar em vez das árvores? Não foi tão lento quanto cresce uma árvore. Foi um pouco mais brusco, mais rápido. A minha vida estava assim um bocadinho orientada ou virada para outra direção. Mas eu acabei secundário, entrei para a Faculdade de Desporto e depois não cheguei sequer a começar. Fui atravessado aí por uma crise de sentido e eu estava com 17 para 18 anos. E então depois, durante esses meses, de maneira muito particular, eu decidi o risco de me meter nisto, de ser missionário. E por isso, um ano depois, eu estava na congregação, que é a minha família ainda, e a querer ser a única coisa que eu quero ser hoje, que é missionário redentorista. Sim. Vamos voltar um bocadinho atrás, à infância. Como é que rezava na infância? Se rezava? Não rezava. Não me dizia orações, não. Num ou noutro momento muito raro, eu lembro-me, mas é mesmo muito raro, de apreciar pessoas a rezar o terço. E que pessoas eram essas? Os meus avós. O meu avô, uma madrinha. Eu tenho uma outra memória de estar junto à lareira, ao fogo, né? E aquilo a acontecer. E não era... Foi muito raro, não era uma tradição que havia. E, portanto, não tenho aquele discurso que já ouvi de outras pessoas, que em criança era seca ou era enfadonho, não sei. Não tenho essa experiência. Porque para mim era uma novidade. Quando as raras vezes em que eu tenho uma leve memória, era uma novidade. Mas é o ambiente que eu guardo, isso é que é engraçado. Não. E que ambiente era ser esse? assim ossado. Escreveu porque havia o quente, era o da intimidade ali. Havia um quente e havia uma litania em que pessoas estavam em simultâneo. Havia ali uma espécie de pacto ritual em que um dizia uma primeira parte, outro dizia outra segunda parte. E eu lembro que eu ficava muito admirado. Eu não entendia, era quando chegávamos, por exemplo, havia ali, eu percebia que havia uma lógica. Ave Maria, Santa Maria, e depois havia ali um momento em que um deles dizia glória mas não dizia glória, estava a dar o sinal ao outro, que essa era a última, não é? Eu agora entendo, mas eu na altura não entendia, mas eu entendia uma coisa: há aqui um pacto, há aqui uma coreografia que é muito gira, que fascinava. Claro,
Claro, porque depois também tudo acontecia num universo em que eu felizmente era bem amado e era um universo quente, familiar e quente da lareira. E eu lembro-me da magia que eu reconhecia nesta coreografia, que depois vim a saber que era oração. E quando é que veio a saber? A conhecer efetivamente a oração, recorda-se? Foi muito em simultâneo. Eu vivi muito simultaneamente o início de caminho cristão, como querer ser discípulo de Jesus, né? Perceber que ser cristão era uma coisa, né? Porque eu não tive essa infância da catequese normal ou de ir à missa. Eu não vivi isso. Acho que quem me conhece melhor nota. E portanto, o meu processo de começar um caminho cristão, começar uma descoberta da necessidade da oração, como fazendo parte deste caminho, e começar um envolvimento vocacional com Jesus. Estas três coisas, que às vezes ou noutras histórias são mais espaçadas, no meu caso aconteceram em simultâneo, ainda com uma quarta dimensão fundamental, que é do estudo teológico. Como se estas 4 dimensões começaram simultaneamente: caminho cristão, necessidade da oração, envolvimento vocacional e aprofundamento teológico. E sustentaram-se umas às outras. Sem dúvida nenhuma. E eu acho, sinceramente, que é aqui que eu me entendo. Cada um tem a sua história. Na minha história, eu só me entendo assim. E por isso, para mim é muito claro e é algo muito pensado. Não me está a sair agora, não é, nesta conversa. O estudo teológico, o ato de estudar teologia e o ato de pensar teologia é para mim um profundíssimo momento orante. Isto é um ato de oração. Poucas vezes eu faço a experiência da adoração, da contemplação mais extática, mais feliz, verdadeiramente mais excitável do que quando estou com tempo, espaço e disponibilidade para o estudo teológico profundo, sério, académico, não porque o faça na academia neste momento, mas com o rigor do estudo académico. Isto para mim não é outra coisa diferente da oração, não é outra coisa diferente da vocação, não é outra coisa diferente do caminho cristão. Como as 4 dimensões, os quatro fios desta tessitura surgiram muito simultaneamente na minha vida, uns mantêm outros, não me entendo de outra maneira, não é? E essa experiência que me está a partilhar, portanto, efetivamente, quando estudava, sentia-se a rezar. Quando estudo. Quando estuda, ainda hoje, claro, sente-se a rezar. Mais hoje do que quando andava na faculdade. Mas que outras experiências de oração tinha? Era só estudar? Não, imagino que não. Não. É claro que a minha consagração, ou ser missionário redentorista, sou há 24 anos. Nisto há muitas etapas, há muitos caminhos, não é? O estudo é um lugar de oração para mim, sem dúvida nenhuma. O aprofundamento teológico é um lugar de oração absolutamente indispensável. Viver dentro das Escrituras. Este é, se fosse obrigatório fazer uma espécie de gradação disto, este é o meu modo de oração mais inteiro, cotidiano, importante. Podes esmiuçar um pouco esse ir para dentro das Escrituras, lê-las, rezá-las, reescrever a minha leitura delas, andar lá dentro como quem habita lugares, como quem sobe escadas, reiterar a leitura, não é? Ler vezes sem conta o Evangelho, ler vezes sem conta o Saltério, ler vezes sem conta o Apocalipse, ler vezes sem conta o Êxodo. Andar lá. Andar. E quando faz esse processo, uma curiosidade, quando faz esse processo, falo mentalmente ou diz efetivamente, pronuncia as palavras, a leitura? Eu só leio em voz alta. A Escritura só leio em voz alta, porque aquilo não é para ler, é para ouvir. Se eu estou sozinho, eu ouço-a. Não só a Escritura, mas a Escritura é muito difícil eu ser apanhado a lê-la em voz baixa. Eu, mesmo num avião, eu vou num avião e se eu vou ler as Escrituras, eu sei que eu não incomodo ninguém,
mas eu dou-me conta aqui nesta cabine que é a nossa cabeça, eu dou-me conta da reverberação dentro da minha boca. Eu preciso de levar as palavras ao céu da boca para... sim, tem de outros sentidos. Mas está aquela necessidade muito real das coisas do real, do orgânico. Nós somos corpo. Abdicar do corpo é ficar aquém. A gente não se entende, né? E por isso esta habitação das escrituras, este contacto com as escrituras é para mim fundamental. E é fundamental, por exemplo, escrever, ler um naco do texto evangélico ou de qualquer parte das escrituras e depois falar com esse texto, né? Falar com essa pessoa, acontece de mil maneiras. Em 24 anos a gente faz de muitas maneiras, mas esta necessidade de estar em diálogo contínuo com a escritura, como quem tem ali uma família muito grande, né? Quando se abre a escritura, entra-se num bar, né? Está gente lá dentro. E dependendo, cada livro é um bar diferente e tem um ambiente diferente, uma música diferente, serve bebidas diferentes, a malta que lá está é diferente. Se eu vou para o livro de Esdras, encontro uma malta com um tipo de conversas, com um tipo de gostos. Se eu vou para a carta de Paulo aos Coríntios, qualquer uma delas, encontro outra gente com outras conversas, outros ritmos, outras comidas, outras bebidas, outros cheiros. Mas o caminho não me chega a ir às escrituras e ler letras, palavras. Não é a mim, quer dizer, nós sabemos que não é isso, a nenhum cristão chega. E este é o meu o meu lugar de oração mais inteiro. Em estudar, em ler e escrever. Imaginar muito. A imaginação é fundamental. Eu sinto que é uma das nossas maiores pobrezas em termos de tradição cristã e maioritariamente católica, é termos vilipendiado a imaginação nestas coisas. A imaginação é fundamental para entrar no universo poético das escrituras e para entrarmos na captação de sinais do mistério no qual vivemos, nos movemos e existimos. Sem termos uma imaginação acendida pelo Espírito, ativada pelo Espírito, nós vamos ficar toscos. Ficamos assim numa superfície, numa espécie de epiderme. Quando fala dessa projeção, dessa imaginação, é uma projeção? Será uma projeção naquilo que está a ler? Ou é imaginar aquilo que está efetivamente a ser lido? Eu sinto mais ainda, eu sinto que é um deflagrar. A imaginação como o texto como um lugar que deflagra, o texto bíblico deflagra. Se nós entramos ali e pisamos determinadas palavras ou tocamos determinadas palavras, é como uma mini, não antipessoal, mas pró-pessoal. É um lugar que deflagra, é um texto que abre e faz ver o que não via. É uma caixa de Pandora. Sim, o que o próprio redator daquele texto, daquele evangelho, daquela carta, o próprio redator, não o autor, que a autoria é do Espírito, mas o próprio redator do texto não sabia que tinha lá aquilo, porque quem põe essas aberturas, esses lugares de deflagração para grandes visões, grandes imagens, para o Deus cuja palavra não cessa, não termina, nessas palavras que são circunscritas no papel, quem lá põe esses lugares é o próprio Espírito. E encontrar esse lugar e esse manancial de visões, a Escritura para mim é o grande lugar e um lugar de consagração imaginativa. Muito bem, vamos avançando até ao momento em que, mais atual, em que cumpre a sua missão, efetivamente, naquilo que é esse cumprimento da sua missão. O que é que faz habitualmente? Como é que se realiza a sua missão como redentorista? O carisma da minha congregação é muito de anúncio explícito do Evangelho. Nós surgimos como um dom na igreja e no mundo para isto, para sermos explicitadores do Evangelho. O nosso carisma não é, em primeiro lugar, o da primeira evangelização, ou seja, irmos para a missão ad gentes, assim chamada, para fazer uma primeira evangelização, um primeiro anúncio e depois batizar. O nosso carisma é profundamente, não inverso, mas por outro lado, por outro dinamismo, que é evangelizar os batizados. Por isso,
o nosso carisma é, em primeiro lugar, o anúncio explícito do Evangelho, e o nosso método, o nosso modo é, sobretudo, a criação de processos formativos de comunidade. Formar comunidades de cristãos adultos e acompanhar essa formação da adultez ou da floração do batismo enquanto tal. De uma maneira depois particular, a nossa atenção, a nossa sensibilidade missionária está especialmente voltada para aqueles que, para usar a linguagem do século XVIII, quando nós nascemos, os mais desprovidos dos meios de salvação. Em palavras do século XXI, aqueles a quem a Igreja não diz grande coisa. Pronto, os desprovidos dos meios de salvação são aqueles que não ligam aos sacramentos, não ligam ao catoliquês, não entendem catoliquês e não gostam de catoliquês. Normalmente o missionário redentorista também não gosta de catoliquês e também não aplica muito. E por isso, em termos de carisma fundamental, de método fundamental e uma sensibilidade particular em relação a quem vamos, os menos familiarizados, os mais abandonados dos recursos de pastoral e também, evidentemente, depois dos recursos sociais, culturais. Por isso, dentre os mais abandonados pastoralmente, os mais pobres socialmente. Serão uma espécie de tradutores do mistério da salvação? Eu acho que todas as congregações são. Todos os dons carismáticos na igreja são dons de tradução. É exatamente isso, é uma expressão muito bonita que eu até lhe agradeço e vou guardar, vou começar a usar, depois vem dizer, ai que coisa bonita disseste, e eu vou dizer, fui eu que me lembrei o outro dia. Direitos de autor, não, pode usar. Mas eu acho que todos os dons e todos os carismas são de facto isso, são traduções muito concretas dos evangelhos, da boa notícia que é a presença do ressuscitado, e traduções interpretativas, são interpretações também. Interpretação, não digo no sentido teórico de interpretação de um texto, mas no sentido artístico mesmo, interpretações como um ator interpreta, como um músico interpreta uma pauta, um carisma, uma congregação, seja qual for, interpreta de uma determinada maneira, com os seus instrumentos, com a sua genialidade, com a sua maîtrise, interpreta o Evangelho. É uma interpretação do Evangelho, uma tradução e interpretação. No nosso caso, o nosso carisma vai muito pela formação. Um anúncio pautado pela misericórdia. Fomos fundados por Alfonso Maria de Liguori e Santo Afonso, que está aqui entre aqueles santos marianos na Basílica de Santuário. Aquelas esculturas está aí no também, porque exatamente. E portanto ele é o padroeiro dos confessores e moralistas. Nós temos esta tradição entre nós de sermos os que acolhem com uma grande misericórdia e dentro de um dinamismo pastoral. E quem são as fazer pessoas? Caminhos quem são as pessoas com quem trabalham? Essas pessoas são é pessoa particular? São crianças? São casais? São jovens? O nosso carisma é muito aberto à formação de comunidades e, portanto, não é crianças ou jovens ou mais velhos ou doentes ou não doentes, não, as pessoas, os batizados, na formação de comunidades. E é muito importante que as comunidades sejam de facto variadas. É uma perspectiva evangélica muito particular que ninguém se estorva, por isso aquelas comunidades que querem tornar-se muito sectoriais, de jovens ou de adultos ou de velhos ou de doentes ou disto ou daquilo, é um corpo minguado, porque o corpo na sua variedade fica mais bonito. Por isso nós não temos, como há outras congregações que têm, lembram por exemplo dos Irmãos São João de Deus, que têm destinatários muito particulares no universo da doença mental, por exemplo, ou os salesianos na questão das crianças, adolescentes, jovens. Nós não temos um destinatário de pessoas assim demarcado. Nós é a formação de comunidades. E nesse trabalho de formação de comunidades, imagino que haja histórias relacionadas com a própria oração, a experiência da oração, como este lugar de encontro privilegiado com Deus, que tenha vivido ao longo desse seu trabalho. Recorda-se de alguma em particular, alguma experiência, algum contacto que tenha tido nessa dinâmica de formação através da oração que o tenha marcado particularmente? Sim, e a importância, de facto, o Diogo faz-me essa pergunta e eu viajo para... Acho que o que tem tido mais impacto em mim é o pedido repetido de tanta gente quero aprender a rezar, ou ensinem-nos a orar, ou... Há muita gente a pedir isto. Há muita gente
à procura disto. O que não fica nada mal, porque os primeiros discípulos já andavam à procura disso atrás de Jesus, não é? Ensina-nos a orar. Por isso, aqui qualquer coisa. As pessoas, quando o fazem, não sabem que estão a fazer uma recitação do Evangelho. Quando vêm e perguntam, ensina-nos a orar, ou quando dizem isto, não sabem que estão a interpretar, a fazer uma interpretação pessoal também do Evangelho. Mas a verdade é que isto acontece muito. Isto marca-me bastante. Eu tenho feito uma experiência, eu acho que é bonita, de ser uma comunidade orante, a escola e a possibilidade para dinamismos diferentes de oração pessoal. Não faltam métodos de oração. Não falta gente na igreja, e se calhar até particularmente fora da igreja, a querer ensinar os outros a rezar. Toda a gente tem métodos e faça você mesmo, e em 5 lições, e em 7 minutos. Toda a gente tem métodos. Estamos no do it yourself. Eu vou experimentando que isso não funciona. Isso funciona uns dias. Isso não funciona. O guião da oração. Sim, não é assim que a coisa vai lá. Nós não mudamos. A oração não é ir ao ginásio. Não é uma coisa, um ritmo que a gente escolhe começar a fazer ou começar a ter e funciona e vai dar. Não é assim que funciona. Implica uma mudança muito profunda, implica um envolvimento numa relação. Não é? Por isso o mote que me vai propondo e é a proposta deste podcast, não é? O Hora H, da oração como relação como envolvimento com. Por isso, isto não é uma coisa de marcar na agenda, não basta. Isto implica uma mudança, uma conversão. Ora, só há 2 coisas que nos mudam verdadeiramente. 2, que é quando nos apaixonamos e quando convivemos. Estes são os 2 motores de mudança verdadeiramente funcionais. Tudo o resto, né? Eu também, quantas vezes já decidi fazer dieta, né? E a oração entra muitas vezes aí, né? Nós queremos, e com toda a boa intenção e toda a verdade, só que não basta. Quando nos apaixonamos, quando nos enamoramos de verdade, viramos tudo, mudamos tudo. Ainda que o não quiséssemos, nós ficamos apanhados por dentro. E quando convivemos, por isso é que os pais têm muito cuidado com a questão dos convívios dos filhos, com quem é que os filhos andam, porque nós sabemos que as convivências mudam. Por isso, quando alguém anda pessoalmente à procura de um ritmo de oração, de um universo de oração, sente esse desejo, o segredo não vai ser dar-lhe um método ou um ritmo. O segredo vai dar-lhe um contexto de convivência onde possa enamorar-se e onde possa ser, pelo convívio, mudada, transformada. Para isso existe uma comunidade cristã. E então depois há o dinamismo aqui muito, muito bonito e muito claro na vida cristã, que é a oração comunitária, a oração do louvor comum, a oração, seja eucarística ou não, porque há depois também dinamismos de oração diferentes, grupos de oração, o que for, mas é claro que a grande hora de oração é a Eucaristia, não é? É o vértice, não é? O zénite de toda a oração. E a oração comum alimenta a oração pessoal. Os membros dessa comunidade, se é uma comunidade que louva bem, ora bem, adora autenticamente, a oração, os dinamismos de oração pessoal são possibilitados, alimentados. E na medida em que esta comunidade é uma comunidade de pessoas que vão procurando e vão fazendo caminhos de oração pessoal, isso também enriquece a oração comunitária, o louvor comum. Então isto é um circuito interminável de contágio positivo, em que a oração comum, bem cuidada, bem preparada, bem adorada, alimenta o dinamismo pessoal, e o dinamismo pessoal também ajudado, acompanhado. Por isso é que numa comunidade cristã madura, pelo menos, ou em caminho, tem de haver dinamismo de acompanhamento pessoal das pessoas que têm este desejo. Tem de encontrar outros companheiros na comunidade que façam caminho com isso. É a lógica dos companheiros de Emaús, é a lógica do ir 2 a 2. Pessoas com quem possam ir fazendo experiências de comunhão de oração, dentro do ritmo que têm, dentro do desejo que têm, ou das formas, dos modelos ou modos de oração que melhor se adaptam. E depois isso alimenta a oração comum. Padre Rui, permita-me uma pergunta. E o que é que acha que nasce primeiro? É o ovo ou a galinha? É a oração pessoal ou a oração comunitária? Depende das vidas e dos processos pessoais. Normalmente é em simultâneo neste sentido.
eu não sei se há um dia, né, em que nasce a oração em comum, ou um dia em que nasce a oração pessoal. Não, o que vai nascendo é um desejo de entrar nisto. Vai havendo isto, né? É um desejo de entrar nisto. E isso acontece, lá está, quando há enamoramento, um apaixonamento por uma experiência muito forte numa comunidade ou de outras maneiras. E convivência com isto, não é? Porque senão... Portanto, na prática, se pudesse dar algum conselho sobre um método para se iniciar na oração, seria esse: deixar-se enamorar, deixar-se levar e estabelecer essa relação? Eu li num livro há muito tempo uma coisa que me marcou muito sobre uma escola, uma lição, um método para a oração imbatível, que era: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É isto. E continua atual. Está aqui, já não me lembro quem é que disse isto, já não me lembro, mas está aqui tudo, 2 ou 3, no nome de outro, não cada um em seu nome, né? Isto é uma aprendizagem na oração, ou seja, não é cada um a rezar a dizer eu, é 2 ou 3, em nome do outro, que prometeu estar presente, não é uma alegoria, é uma promessa, e cumpre, né? E por isso é que nós continuamos a reiterar, e o povo de Deus, eu acho muito bonita aquele diálogo litúrgico em que o povo de Deus corrige os presbíteros. Eu acho lindo, lindo, lindo. Que o presbítero diz: o Senhor esteja convosco. E o povo de Deus corrige e diz: mas tu não tens fé, padre? Ele está. Ele está, não é esteja, ele está. Não é? Confirmam. Não é, não é o Senhor esteja convosco e o povo de Deus não responde assim seja, não, diz ele está, já está. Essa perspectiva, eu acho muito bonito. Não, eu gosto de dizer que o povo de Deus corrige os padres. Sim, é uma perspectiva bonita. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Vou-lhe deixar apenas mais uma questão que é um pouco mais pessoal. Não vou inverter a pergunta. Queria fazer-lhe a pergunta no sentido de tentar perceber qual é a importância da oração da sua vida, mas vou-lhe antes perguntar: se amanhã deixasse de rezar, em que é que a sua vida mudava? Quando eu deixei de rezar, porque esse amanhã já aconteceu, quando eu deixei de rezar, eu morri. Eu sequei. E quando eu percebi que estava morto e seco, eu sabia que se houvesse ressurreição possível, seria redescobrir onde é que está a fraga da nascente, onde eu posso ir beber a oração. E então reinventei tempos para a oração, modos para a oração, pequenos rituais pessoais, secretos, aqueles inutensílios em que a vida vai renascendo. Por isso, foi um caminho pelo pinhal, como foi na infância? Sentiu-se perdido alguma vez? Não, foi debaixo de chão. Não foi como na infância. Na infância a gente não se perde assim. Obrigado, Padre Rui Santiago. Obrigado.